Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos direto ao vídeo sem enrolação sobre gesso projetado. Bom, primeiramente nós temos que saber o que é o gesso projetado. O gesso projetado é uma argamassa à base de gesso para revestimento de paredes e tetos com uso de equipamentos de projeção mecanizada de argamassa de gesso. Bom, o que nós temos aí? Nós temos uma parede de bloco cerâmico dentro de um prédio com mais de 20 mil metros. Temos dois profissionais que vão trabalhar com a máquina de projeção de argamassa de gesso. Note o que eu falei, dois profissionais, não são 30, são dois. O que eles estão fazendo aí? Eles estão colocando as mestras, porque o projeto pede que a parede tenha X de espessura de gesso. Então essas mestras são para que, quando se passar a régua, essa parede termine com o X de espessura de gesso, conforme pede o projeto. Então o que acontece? Logo mais você vai ver atrás aí na outra sala a máquina projetora de argamassa de gesso. E nesse caso tem esse cara que está bombeando ou projetando o gesso diretamente no bloco cerâmico, como você pode constatar aí com seus próprios olhos, tá? Eu estava lá e eu vi isso daí acontecendo. O processo de aplicação é muito rápido, é muito mais rápido do que você está vendo aí. Quando a gente percebeu, a parede já estava pronta. Por quê? Porque um projeta e o outro vem com a régua atrás, encostando a régua na mestra, levantando a régua e alisando a parede. Faltou gesso? Pegou da régua, jogou de novo na parede, passou a régua de novo. Esse é só o trabalho dele, mais nada, passa a régua. Aí o que acontece? Depois que a parede estiver completamente coberta com gesso, será que vai secar na hora porque o gesso seca muito rápido? Não. Por que não? Porque nesse gesso aí tem vários aditivos químicos, dentre eles um retardador, ou seja, deixa o gesso mais tempo molhado para que o cara da régua possa vir alisando e depois o cara da desempenadeira de aço venha fazendo o acabamento final para a parede ficar simplesmente perfeita. Nesse caso aí, você pode observar que parece que está sendo desperdiçado o gesso, só que não está. Porque você está vendo cair gesso no chão? Não, não está vendo. Então isso significa o quê? Economia. Outra questão, o bocal, nesse caso aí, você está olhando o aplicador com o bocal, ele está apertado. Por quê? Porque essa parede exige que seja colocado mais gesso. Um pouco mais para frente tem um outro vídeo que mostra o bocal mais aberto, espalhando o gesso com mais ocupação de parede, porque aquela outra parede já exigia uma camada de gesso mais fina. Então também tem essas opções. Olha aí a máquina que eu falei para você. Essa é uma máquina de transporte caro, é uma máquina cara, é uma máquina onde vai colocado todo o gesso dentro da medida sem desperdício e também os aditivos químicos que também não são desperdiçados. Qual o consumo de gesso para fazer o revestimento da minha parede? Você consegue fazer aí 200 metros por dia por máquina. Isso significa que se você tiver 20 mil metros de parede, por exemplo, e 10 máquinas, em 10 dias você tem sua parede pronta. Sua parede do prédio inteirinha, interna, pronta para passar para o acabamento final. Então olha só como é rápido a aplicação do gesso projetado na parede. Bom, sem mais delongas, eu vou dar uma acelerada nesse vídeo para que ele fique melhor, porque você vai ver que o processo é repetitivo, é o mesmo, não tem o que fugir disso daí, tá? Então nós vamos direto para o final desse vídeo e para as explicações de consumo, etc e tal, vantagens e desvantagens e por aí vai. Bom, as vantagens do gesso projetado em relação ao revestimento convencional à base de cimento são, 2 pontos. O melhor acabamento, maior velocidade de execução, menor peso específico,
maior conforto térmico e acústico, porque o gesso ele é térmico e também é acústico, liberação mais rápida das superfícies revestidas para processo de acabamento final, que aí no caso é a pintura. Agora, já em comparação com o revestimento do gesso convencional, que é aquele com a aplicação manual, as vantagens são, 2 pontos, velocidade de execução, maior produtividade homem-dia, menor desperdício de material, isso é algo muito importante, menor geração de entulhos na obra também, porque é importante, depois você não vai ter que ficar pagando para retirar entulho, né? Maior resistência mecânica e à umidade, melhor uniformidade de desempenho. O que isso significa? Você, depois de projetar, passou toda a régua e tal, você bate a régua de alumínio na parede e você vai ver que a parede está uniforme, totalmente linear, né? E o consumo, qual que é o consumo do gesso, quantidade de gesso que você vai usar? De 10 a 12 kg por metro quadrado de gesso por centímetro de espessura. E a produtividade média por máquina, como eu já falei, varia de 150 a 200 metros quadrados, dependendo do ambiente e das condições de trabalho. Agora, o que tem na composição química desse gesso aí? São aditivos como polímeros, reforçadores de aderência, ou seja, para o gesso grudar bastante no substrato, né, da parede, retentores de água, retardantes de pega, que é para ter o tempo de fazer toda a modelagem da parede, plastificantes, aerantes e outros aditivos que depois você pode conversar com o engenheiro. E para conversar com o engenheiro, que é o Luciano, o telefone dele está aqui embaixo em um link. Converse com o Luciano, vai ser esse daí o nome que eu vou deixar, e ele vai poder te passar todas as informações que faltaram aqui neste vídeo para que a sua obra seja realizada com rapidez, economia, segurança, inteligência, durabilidade, conforto térmico e acústico e, o mais importante de tudo, lucro no seu bolso, ok? Bom, esse vídeo fica por aqui, muito obrigado por ter ficado até o final, inscreva-se no canal para receber mais vídeos sobre gesso, porque nós temos isso, né, esse é o nosso canal, Casas de Gesso aqui, e tchau!